Nós queremos que vocês nos acompanhem caminhos que a gente dizer para a conferência. Vamos sair daqui com essa agenda. Obrigado. Ricardo Teixeira. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde, eu sou Ricardo Teixeira, sou da Negro do Rio de Janeiro, conselheiro suplente da minha camarada Marina e sou de Maricá. Parabéns à mesa, parabéns ao debate, aos amigos. Eu queria pegar um gancho aqui do camarada Jerônimo quando fala de onde estamos e onde queremos chegar. O último censo demográfico feito pelo IBGE diz que nós somos uma população que se declarou negra, com aumento de 10% desde 1991. A população preta cresceu em 10%. Nós somos quase 58% da população, que é mais ou menos entre 57%. Somos 112 milhões de negros e negras. É o tamanho da nossa responsabilidade. Enquanto conselheiros, enquanto pessoas que estão pensando a próxima conferência, o que nós temos que demandar para os nossos estados, nossos municípios, é a nossa responsabilidade para 112 milhões de negros que esperam que a gente possa cumprir o nosso papel enquanto gestores, enquanto conselheiros. E quando a gente fala de reparação, a nossa camarada Roberta traz esse tema para cá, a gente tem que falar, por exemplo, daquelas instituições financeiras, e aí a questão econômica, as questões financeiras que lucraram com o processo escravocrata nesse país. E eu estou falando do Banco do Brasil, por exemplo, que a gente precisa mergulhar nesse debate, precisa enfrentar essa discussão, para que a gente possa ter de fato a reparação que queremos. De acordo com o tamanho da nossa população e sabendo dessa situação, é impossível que a gente tenha um ministério que tenha a menor estrutura de governo. A gente não precisa escrever mais nada, não precisa falar mais nada, está tudo colocado aí. Como que estamos nessa situação? Parece que ainda estamos pedindo e implorando. Isso acabou, gente. Acabou porque a Lélia lutou, porque a Abdias lutou, porque vários outros lutaram para nós estarmos aqui nessas condições de fazer esse debate, de buscar o que é nosso. Pedido de desculpas do Banco do Brasil não é reparação. A gente quer muito mais. Financiar, por exemplo, o programa Juventude Negra Viva é, por exemplo, algo que o Banco do Brasil pode fazer. Pode fazer um tempo de cooperação técnica e estimar daqui a 10 anos onde estaremos. Se hoje estamos aqui com o financiamento do Banco do Brasil somente para esse programa, por exemplo, pode fazer um grande planejamento. Vou pegar os estados com maior vulnerabilidade da juventude negra e vou atacar esses estados financeiramente colaborando nesse programa. Não é impossível fazer isso, é questão de vontade política. É querer enxergar e ouvir o que nós estamos mostrando aqui, o que nós estamos falando aqui, e estamos falando há décadas, há séculos. É reparação econômica também, é política pública fortalecida também. São editais liberados e financiados, extremamente financiados pelo Banco do Brasil para todos os municípios, para os empreendedores negros, para que a gente possa crescer, possa ampliar, possa ter de fato as nossas empresas, nossos movimentos, nossas iniciativas, nossas ideias colocadas e tendo condições da gente ter aonde pedir um fortalecimento financeiro, uma condição para isso. É necessário que a gente faça enquanto movimentos que estão ali, cada bandeira que está ali, que vá para a rua lutar por isso, que vá para a rua debater,
que vai encarar o Ministério Público, Tribunal de Contas e vários outros parceiros, universidades, para pensar isso. Não dá só para esperar que o Banco do Brasil, em algum momento, ou outros atores que também lucraram com o processo escravocrata, chegue e fale, não, agora a gente entendeu, a partir de agora nós vamos fazer. Não vão fazer. Não vão fazer enquanto eles não lutar, não vão fazer enquanto eles não for para a rua, não vão fazer enquanto eles não se manifestar, não vão fazer enquanto eles não encarar. O presidente Lula gosta que os movimentos façam pressão, então vamos fazer pressão. É pressão para cima deles. Não dá para ficar assim. Os caras são culpados. E eu acho que o Brasil pode ser exemplo para outros países quando isso começar a acontecer aqui. Porque a gente está falando da população mundial também. População negra mundial. E muitos, ao longo do país inteiro e ao longo do mundo, lucraram com isso. E é importante que todos façam o que tem que ser feito. E aí eu falo também de apoiar recursos a empreendedores, políticas públicas pensadas aqui pelo MIR, né, financiar editais. Ou seja, em resumo, para mim, Roberta, a reparação começa também pela questão econômica. É isso, valeu. Obrigada, gente. Agradecemos a todas e todos que fizeram suas intervenções. Agora nós vamos já caminhando para a finalização dessa primeira mesa da manhã. Nossos agradecimentos a todos e todas que participaram desta atividade, ao brilhantismo da mesa que trouxe aqui a história viva deste país no que toca à população negra, como a gente se organiza, como a gente luta, principalmente como a gente resiste, já que querem nos matar. E agora nós vamos começar da esquerda, pela esquerda, já com a companheira pela esquerda e para a esquerda, exatamente. E aí a companheira Ieda será a primeira, depois o Marcos, a Roberta, seguindo a sequência. O Jerônimo, eles vão tentar se virar, não nos 30, mas nos 3 minutos, ainda com os agradecimentos. Foi bom estar com vocês, agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada. Abraços, beijos no coração. Ieda, se vire nos 30. É o seguinte, é impossível, porque várias pessoas fizeram reflexões, paremos de nos enganar. Todo mundo fez uma palestra aqui, né? Aí vocês vieram com essa desculpa de que ia perguntar alguma coisa, vocês fizeram foi, né, complementar. O que faltou não, é complementar, é isso. Então, o que eu vou dizer para vocês? O último orador, Ricardo, né? Você vai Ricardo? Ricardo. O Ricardo, ele trouxe algumas coisas que a gente precisa saber. O Banco do Brasil é só um começo, gente. E eu acho que tem que pedir desculpa, sim, seguido de ações concretas. Então, a gente não pode deixar de dizer que... Eu sempre digo que o Estado brasileiro precisa se ajoelhar diante do povo negro, pedir perdão, porque foram quase 400 anos de escravidão. E aí a gente precisa resgatar isso, precisa contar isso para as pessoas. Da mesma forma que a gente precisa contar para os nossos alunos, os meninos da primeira infância, que nós, negros, somos descendentes do continente africano, do berço da humanidade. Aí depois vai completando com outras informações, porque é difícil, gente. A todo momento, Biana, o povo quer nos destruir. Então, sabedoria africana, nós queremos o poder em todos os aspectos, todos os lugares. Porque poder é bom para decidir, olha, é diferente, para decidir por nós, porque a gente precisa ter mais moradias nesse povo. Nós precisamos que a economia, o trabalho seja voltado para todo mundo. Que a educação ela se envolva mais e pare de ficar querendo apontar canhão para os trabalhadores da educação. A gente tem que ter parceria. Tem alguém que falou, a gente precisa mandar prender porque o professor não cumpre a LDB. Vamos combinar. Vamos combinar. Ai, porque a 10 mil não pegou. Num país racista,
Vocês acham que vai pegar facinho assim? Tem que ser o presidente da República, tem que ser o presidente, desculpa, tem que ser lá o prefeito, secretário da Educação, tem que estar dentro da escola, tem que estar nos conselhos de educação, senão não adianta só a gente fazer as manifestações nas ruas. Mas é bom fazer. Então eu estou dizendo o seguinte: sabedoria africana, dignidade, a gente precisa fazer isso. Nuno, reparação é projeto de nação, para a gente corrigir um trecho. Então tá certo que a gente cobra. Salve Ian Ferreira. Então, Ricardo, a população cresceu, mas parece que os negros, os brancos só querem ser negros para tomar o que tem as nossas vacas. É política de constrangimento. Mas para a gente fazer o constrangimento, o juiz precisa ser nosso, né, gente? Então a gente precisa de um projeto que dê conta de dar sustentação para os nossos meninos e meninas que estão saindo da universidade, para que eles possam também ser juízes. Então tem que ter concurso público e tem que ter preparação. Ficam felizes com a redação do Enem, tá bom? Mas só isso não resolve. E aí, para fechar, gente, eu não vou falar mais nada, vocês me deram uma aula, que eu já anotei tudo que a gente precisa fazer. A Sônia, ela é uma trabalhadora que quase teve a liberdade. Aí um branco foi lá, não satisfeito. A Sônia, vocês sabem o que eu estou falando, é aquela senhora surda, que ela está em cárcere privado na mão de uma família branca. O que a gente fez para tirar a Sônia de lá? Porque os brancos se organizam. Os brancos racistas nesse país se organizam para ter o que interessa. Aquele branco que tratou uma mulher como escrava, retirá-la de novo da família e deixá-la lá. Ele a ama demais, é como se fosse filha. Imagina se não fosse, né? Então, por aí, a gente precisa resgatar as pessoas de todos esses sentidos das prensas. Então, ó, banco deve, famílias devem, rede ferroviária deve, grandes lojas de tecido, essas coisas, todo mundo quer, quem é de Minas sabe, tem um monte de... Eles fizeram do povo negro a escravidão moderna. Tem que pagar. E a gente precisa saber como é que esse povo vai pagar. Então, concluindo, eu quero dizer para vocês que nas datas, nas conferências, nos 365 dias, a vida precisa ser voltada para a recuperação da nossa dignidade. E passa por aqui. Mas também passa pelas reuniões de paz que vocês vão ter, de mães, passa por assumir a associação de bairros, passa por várias questões que a gente precisa continuar compreendendo. Lélia sempre disse, é na organização política de todos nós que nós vamos conseguir nos livrar e caminhar para uma sociedade mais democrática. Eu quero agradecer, estou à disposição, como sempre. E uma coisa que eu acho que é bacana, que eu acho que eu nunca, na verdade, nunca falei muito, ou anunciei, não falei, estou num lugar hoje, e as pessoas que estão mais próximas sabem, que era uma organização dos estados ibero-americanos, fazendo uma consultoria para a igualdade racial. Isso é muito bacana, para a gente descobrir que o Brasil tem feito coisas que muitos outros países não estão fazendo. Portanto, a gente não pode deixar de perceber o quanto nós crescemos, o quanto vocês são importantes, o quanto cada um faz o seu trabalho. Então isso é muito bacana. E a gente só percebe isso quando a gente dá um passinho e olha, que a gente fica querendo nos matar o tempo todo, né? Achando que a gente não faz nada. Façamos a nossa tarefa de casa aprendida por nossos mais velhos. É preciso continuar. E Marina, eu não sabia que o Jerônimo era seu pai, mas deu vontade de ser sua mãe. Beijos. A cara do arte. Olha, Janaína, pronto, você pegou você também. Vamos lá. Pessoal, dinheiro não tem jeito não. Dinheiro tem jeito. Pessoal, veja só, a gente escuta muito, né? E eu queria, como é o nome daquela pessoa, dessa menina? Seu nome?
Fabiana, eu queria uma salva de palmas para você, Fabiana, porque essa tarefa de pedir esse povo para parar de falar é uma tarefa árdua, menina. Você merece uma estátua que a gente vai colocar ali fora. Parabéns pelo seu trabalho. Porque assim não é fácil. Pedir gente que tem um tempão sem se ver, sem se falar, para poder não falar é muito complicado. Mas também nós temos que ter, né, um pouco na nossa disciplina, né? Então, parabenizando a Fabiana em nome dela, queria falar rapidamente para não ter que levantar a placa de complô para mim, dizer que eu tive muitas divergências, e as pessoas que acompanham a gente sabem, com o meu querido companheiro. Você lembrou dele aí, o Flávio Jorge. Muito, a gente se amava e brigava e se amava. Mas sempre tivemos um pelo outro muito respeito e aprendemos a respeitar cada um dos seus espaços dele, eu no meu espaço. Mas tem uma coisa que o Flávio falava e que para mim ela é essencial. O Flávio Jorge falava que ele é de uma geração que é a geração mais vitoriosa do movimento negro brasileiro. E é verdade. Essa nossa geração é uma geração que capitaneada também por Gilberto, que agora tem Igor, que é mais novo, e tem tantos outros companheiros e companheiras, Janaína, que está aqui, iniciando também. É uma geração que soube lutar. E às vezes eu fico pensando que as falas nossas esquecem isso, que nós somos vitoriosas, que chegar até aqui não é fácil, que fazer isso que nós estamos fazendo não é fácil, que ter que fazer o que nós fizemos, e fomos nós, homens e mulheres negras, que elegemos o Lula na eleição passada, não foi ninguém não, fomos nós que elegemos o presidente Lula, e todo mundo sabe disso. Do Nordeste. É por isso que o nome... Vocês sabem que o nome do MNU é unificado exatamente por não ser unido, né? É unificado, não é movimento unido negro, né? É movimento unificado, que é une, mas enfim, Nordeste. Muito bem. Mas veja, pessoal, essa nossa experiência, essa experiência vitoriosa, porque não é fácil. Quem somos nós que estamos aqui? E aí eu quero dialogar rapidamente com quem falou assim, que nós não estamos na base, não está você. Eu estou. Não está você, eu estou na base, Alisa. Não só estou na base, mesmo quando nós somos a base, pelo amor de Deus. Esse negócio que parece que a base é um ente. É um negócio que vai baixar, ser uma entidade que de uma hora para outra baixa. Ó, base, você está vendo para vai embora. Não! A base é o dia a dia. A base é a construção diária. A base é isso aqui. A base é o debate. A base, companheiro, que falou que eu esqueci o nome dele aqui. Eu não vou lembrar. O Ademir. A base é a gente, Ademir, chegar lá para os pastores e dizer para eles: não tem nenhum problema, porque do ponto de vista religioso você tem várias opções, mas tem um problema de você, enquanto religioso, colocar esse povo contra si próprio. Esse é o problema. Isso a gente não pode deixar. E como é que coloca contra si próprio? Fazendo com que, discriminando, demonizando as religiões de matriz africana, e isso não pode acontecer. Isso não podemos deixar. Correto? Então, eu quero encerrar e dizer para vocês que essa geração vitoriosa, ela optou por um caminho que muitos de nós aqui não queremos saber. Onde é que foi o grande lance que eu acho que o Jorge falava, e muitos de nós? Onde é que está o poder político real? Cada um de vocês aqui que vieram, eu estou num lugar tal, eu estou num lugar... Eu sinto muito. Posso estar enganado. Mas quase ninguém, ou pouquíssimos de vocês, vieram aqui sem passar por um partido político. Por um diálogo com... Você é linda, Alisa, você é fenomenal, Alisa. O seu caso não vamos estudar. Eu sei, eu não vou estudar você está sendo uma exceção da regra. Todos nós. E às vezes a gente deixa eles passar. Né? O poder político, ele não está só no movimento social. O movimento social é o principal instrumento para a gente acessar o poder político. E aí, quando eu estou dizendo que eu estava até o final do ano passado,
como secretário de Planejamento e Traçamento de uma cidade chamada Juiz de Fora, lá no interior de Minas. Aí as pessoas olharam assim, uma pequena cidade. Aí as pessoas falaram, não sei o que. Olha, nós só não dialogamos, nós só não estávamos lá, como tinha mais de 3 pessoas negras no primeiro escalão, como nós ganhamos a eleição no primeiro turno. E porque a gente estava lá, estava dialogando. E não é fácil ganhar a eleição no primeiro turno nos países. Vocês sabem disso. Então, eu penso, companheiros e companheiras, para encerrar, antes que a Fabiana venha, eu quero dizer para vocês que tem uma coisa que é muito importante para a gente. Fazer diagnóstico, Rosa, todas nós sabemos fazer. A profilaxia é que é o problema. O que eu faço com esse diagnóstico? Falar que não tem reparação, falar que nós estamos folhando, nós já sabemos. Nós nascemos assim. Mas ainda assim, tivemos a capacidade de chegar onde chegamos e podemos ir além. Muito obrigado. Um bom evento para todos nós. Opa, não, tá ótimo, gente. Olha, eu vou tentar ser sucinta também, deixa eu colocar aqui até meu tempo para contar. Quero fazer, acho que resolvi chegar e fazer alguns diálogos com pontos específicos que foram trazidos, mas não sem antes, ao passo que eu quero compartilhar, Rosa Negra, minha solidariedade, meu abraço com você, fazer o registro para vocês que, como bem trouxe a companheira Ieda, a violência contra as mulheres e, sobretudo, contra as mulheres negras é uma tática desse sistema. E eu falo isso desse lugar porque é importante que nós estejamos prontos para conjuntamente responder a elas. Elas se dão através de difamações, do nosso silenciamento e de um conjunto de violências, seja no espaço público ou privado, que muitos de vocês conhecem. Então é importante fazer esse registro e ressaltar que eu tenho muito orgulho do trabalho que vem sendo feito no Conselho e também muito orgulho que esse Conselho é um Conselho que responde às práticas de violência contra as mulheres. Quero, para avançar, dizer para vocês que dessas tarefas todas que foram colocadas, realmente vocês trouxeram, acho que elementos outros que nós pincelamos, mas não aprofundamos. Há um desafio, sim, que está dado, eu vou entrar aqui numa seara sensível, sobretudo com o secretário nacional de combate ao racismo, que é falar sobre a ampliação dos nossos parlamentares negros, né? Há pouco tempo nós efetivamente tivemos, agora dessa gestão, uma bancada negra dentro do Congresso Nacional. E sem essa bancada, nós não teríamos avançado na renovação da política de cotas. É importante, então, fazer esse registro aqui e falar que no ano que vem, se nós fôssemos elencar quais são os novos desafios, a gente tem um desafio dessa PEC apresentada da escala 6x1. Ou seja, a importância de estarmos nesse lugar e de debatermos, então, é claro que o diagnóstico nós temos sobre a importância de mais parlamentares, homens e mulheres negras, não apenas no Congresso Nacional, mas nos estados e municípios, é também um debate que passa naturalmente pelos mecanismos para consolidar a viabilidade dessas coisas. Silente sobre isso. Pelo contrário, nós estruturamos um pacto de promoção da igualdade racial com empresas públicas e, através desse pacto, nós esperamos avançar em medidas concretas que estabeleçam não apenas a ampliação de vagas no mercado, trazendo isso enquanto uma inspiração para outros, mas também meios de permanecer e diminuir essas assimetrias. É sim um compromisso central nosso. O enfrentamento ao racismo religioso se dá por nós estarmos tratando de uma ação, de um grupo que representa o histórico de matriz africana, ou seja, é visto como um grupo religioso que é demonizado.
E é preciso, então, que nós avancemos na proteção desse grupo. Pessoal, essa minha provocação, ela é uma provocação não porque eu não ache que não existem respostas, ou que não passe, eu sei que passa também pela questão econômica, mas eu acredito que é importante que dentro de casa mesmo, sabe, nos nossos movimentos, nas reuniões preparatórias, dentro das suas coordenadorias, haja uma reflexão de como se vai encaminhar isso. Porque se a perspectiva econômica ela está dada, a gente vê uma polifonia, são muitas vozes dizendo aquilo que deveria ser a reparação. E nós precisamos ter força para encaminhar essa agenda da forma que seja mais eficiente. Existe um debate sobre fundo, é um debate que a gente quer ingressar nele, estamos fazendo esse debate, não é um debate que surge dessa gestão, ele surge já na última gestão. A gente tem o professor Mário Teodoro enquanto uma pessoa que dialoga e trata sobre isso, mas é preciso que nós façamos também o nosso dever, de como que isso se encaminha, Nuno. E para realmente concluir, eu espero que os debates que ocorram aqui, tanto hoje na tarde, eu acho que a gente abre espaço nessa mesa para o diagnóstico, mas a gente precisa sim trazer diretrizes para que nós enfrentemos esse diagnóstico. E elas são saídas algumas que já foram dadas na fala de vocês e outras que estão para ser estruturadas, e o Ministério, então, está de portas abertas para que a gente amplie e mantenha esse diálogo aberto. Políticas para a Amazônia, políticas para os povos de terreiro, políticas para as nossas crianças negras. Para isso, gente, entendam, nós, eu, a ministra Aniele, o restante da equipe, nós estamos de passagem nesse local. Nós estamos de passagem. Mas o que precisa ficar, mesmo